Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas de tudo isso. Eu enviarei a vocês o prometido do meu Pai. Mas permaneçam na cidade, até que sejam revestidos da força do alto. Então, Jesus os levou para fora da cidade, perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e os abençoou. Depois, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Queridos irmãos, mais uma vez estamos nos encontrando através dos sinais da nossa rede Século XXI. Esse instrumento de comunicação tão importante para a evangelização. Nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos os testemunhos, ouvimos tudo aquilo que o Senhor nos apresenta. Através dos meios de comunicação. E a nossa rede Século XXI faz esse serviço grandioso
de levar a palavra de Deus a tantos lares, a tantas pessoas. Hoje nós iremos meditar o trecho do Evangelho que nos conta, por assim dizer, o coroamento da presença do Senhor Jesus Cristo na história humana, a sua presença física, a sua presença histórica. Hoje a igreja toda celebra a ascensão do Senhor. Jesus Cristo sobe aos céus, volta para a direita do Pai. Mas como nós já temos ouvido nesses domingos anteriores, Jesus Cristo promete aos discípulos a sua presença, promete aos discípulos a vinda do Paráclito, do Espírito Santo, promete aos discípulos que estará com eles até o final dos tempos. Ou seja, os discípulos não estão abandonados. Nós não estamos sós. O Senhor caminha conosco. O Evangelho de hoje, que trata da ascensão do Senhor Jesus Cristo, nos faz meditar algo que talvez a gente não se dê conta da importância. Jesus Cristo está presente na nossa história. Mas será que nós o percebemos presente? Quando é que nós buscamos a Deus? Quando é que nós procuramos conversar com Jesus Cristo? Quando é que nós nos dispomos a ouvir o que Ele tem para nos dizer? A nossa relação, às vezes, é mais ou menos de troca. Quando temos uma grande necessidade, então procuramos conversar com Jesus, procuramos a Deus, procuramos a igreja. Mas e quando temos tudo? A vida está bem, a saúde, o trabalho, a família, os relacionamentos. Será que nós procuramos a Jesus Cristo para conversar com Ele? Meditemos, irmãos e irmãs, neste trecho do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo ensinou os discípulos de que Ele mesmo deveria sofrer, ser rejeitado, que deveria ressuscitar depois de ter sido morto. Ensinou aos discípulos que eles deveriam anunciá-lo a todos. Anunciando Jesus Cristo, nós anunciamos a boa nova do reino. Jesus Cristo é a boa nova do reino. Jesus ensinou os discípulos a serem testemunhas fiéis. E nós estamos aqui hoje, queridos irmãos e irmãs, meditando a palavra do Senhor, exatamente porque os discípulos assumiram esta responsabilidade de serem testemunhas fiéis. Não voltaram atrás. Como já disse, Jesus promete aos discípulos a sua assistência, a sua presença. E promete que o Espírito Santo estará com eles. Eu enviarei sobre vós aquele que o Pai prometeu. O texto de hoje, depois de todas estas palavras e ensinamentos de Jesus, diz que Jesus conduziu os discípulos para fora, perto de Betânia, abençoou os discípulos, abençoando os discípulos, Jesus é levado aos céus. Afastou-se deles. E eles o adoravam
e continuaram com esta visão, com esta imagem, Jesus Cristo abençoando-os e subindo aos céus. Os discípulos foram fortalecidos na fé. Sempre estavam unidos, bendizendo a Deus, construindo os passos, aqueles primeiros passos do Evangelho na história. Qual é a visão que nós temos de Jesus Cristo? Qual é a imagem que nós temos de Jesus Cristo? Ele é nosso Mestre e Senhor, nos ajuda. Jesus Cristo é o nosso pastor. Ele nos conduz. E o Evangelho de hoje nos traz exatamente isso. Os discípulos não cessam de bendizer a Deus, porque se sentem repletos e completos da presença de Cristo. Vivem a sua vida, desenvolvem as suas atividades e anunciam o Evangelho. Nós também, se temos Jesus Cristo por Mestre e Senhor, se o temos como nosso pastor, aquele que é a referência da nossa vida, Ele nos ajudará a sermos estas testemunhas fiéis, também nós. Sermos testemunhas através de tudo aquilo que Deus nos concedeu, a nossa capacidade, o nosso preparo, a nossa disposição, a nossa saúde, aquilo que nós possuímos, tudo isso servirá de instrumento para testemunharmos Jesus Cristo. Acreditemos, irmãos e irmãs, que o Senhor realiza a sua promessa. Como os discípulos confiaram na sua promessa de que enviaria o Espírito Santo, confiemos também que o Senhor nos envia o Espírito Santo. Nós não estamos abandonados, o Senhor está conosco. Que nós saibamos dar o verdadeiro testemunho de Cristo, que nos amou primeiro, que entregou a sua vida por nós, que esvaziou-se a si mesmo para completar em nós a graça de Deus.